Conector é um personagem criado por Adalberto Bernardino no ano de 2021 e tem a capacidade de se conectar com outros universos, trazer heróis para o seu mundo, se deslocar para esses universos, rompendo as barreiras dimensionais e temporais por meio de portais. Na sua realidade não existe super-heróis, que são personagens de quadrinhos, e os autores coexistem em um contexto de mercado maduro e consolidado. Alberto Nardo, um jovem colecionador de quadrinhos, sofre de uma doença degenerativa que afeta suas pernas. Desenvolveu seus misteriosos dons e com 16 anos começou a manifestá-los, inicialmente de forma involuntária e posteriormente com a ajuda do catalogador de universos, dominando-os. Recebeu do catalogador um uniforme especial que tem a função de controlar e armazenar a energia para ativar seus dons. Sua estreia foi no Almanac Cineverso 2 e antes de sua HQ própria, fez aparições especiais na revista Os 7, volume 2, Espartano e Betamax. Na live de hoje, iremos conhecer um pouco do trabalho de Adalberto Bernardino, que faz coluna na revista Múltiplo de André Carim e no Super GB, a revista eletrônica do canal Grandes Heróis BR. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar, pois assim você estará ajudando M. Roberto Canal na divulgação desse vasto universo de super-heróis brasileiros. Boa noite a todos. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois. Hoje quero agradecer a essa grande pessoa que aceitou o meu convite de participar desse humilde canal aqui, nesse início de ano. Nosso grande querido Adalberto Bernardino, que veio aqui, vai contar um pouco da sua história, do seu personagem e desse grande evento que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que é a exposição dos super-heróis brasileiros. Então, hoje nós começamos de pontual, porque o Roberto Canal tem o costume de começar atrasado, mas estamos aqui hoje e o chat já está bombando, tá vendo? Adalberto, por gentileza, se apresente para quem está assistindo e para quem vai assistir depois. Bom, uma boa noite, bom dia, boa tarde, né, para quem está assistindo pós-live. Eu agradeço muito o convite do Marcos. Eu sou Adalberto Bernardino, colecionador desde que eu me conheço por gente, de gibis, com a grande preferência para gibis de super-heróis. E agradeço muito essa bela abertura aí, que até já pedi nos bastidores depois. Posso depois divulgar esse vídeo que eu adorei? E eu me sinto honrado, pode sim, Adalberto. Você é um grande personagem, uma grande representatividade, né, cara? Parabéns. E, Adal, conte como é que foi as peças que se encaixaram e deram vida ao Conector. Bom, vamos lá. Como eu disse, sempre fui colecionador, leitor de revista em quadrinhos. Então, os quadrinhos sempre conviveram na minha história, né? E em determinado momento, eu já estava atuando com estímulo, com incentivo a quadrinho nacional por meio do meu Facebook. Até hoje eu utilizo dessa mídia para divulgação, né? E tinha começado também a contribuir com o canal do Lorde Lobo. Na época, era uma contribuição escrita, eu fazia alguns artigos, né, lá para a comunidade. E eu sempre entrava em contato com os autores, até para adquirir, né, revistas, né, quadrinhos novos, antigos, fanzines, enfim. Foi um hábito que, principalmente com a pandemia, acabou se intensificando. E num desses encontros, né, até com o Edu Manzano, e ele me desafiou, né, me estimulou. Olha, Adalberto, você fala sobre quadrinhos dos outros, você lê quadrinhos, que tal você criar um personagem seu?
Então, esse foi o grande ponto de partida, né? A princípio, a gente ia trabalhar em parceria, depois acabou não rolando, né? Mas eu sou muito grato a ele, sempre deixo isso muito claro, porque ele deu o estímulo. E aí, escrevi o meu concept, né? Do roteiro, do personagem, com as características, e como eu já tinha uma amizade também com o Lancelot Martins, troquei com ele um pouquinho de prosa, né, como diria, mostrei para ele o trabalho, ele também me estimulou. E nesse sentido, então, eu criei, né, o conector. Aí o conector, ele tem um grande motivo para ser criado, né, que é uma forma singela de eu poder homenagear aos artistas brasileiros, principalmente aqueles artistas que trabalham com super-heróis, que é uma linha, né, um gênero que eu gosto muito, ou subgênero, depende de quem classifica, mas enfim, que eu gosto muito. Então, como você mesmo trouxe na introdução, no mundo do conector não existem super-heróis. Existem os profissionais de quadrinhos. E diferente, infelizmente, da nossa realidade, tecnicamente é para ser uma realidade muito parecida, os quadrinhos, na realidade do conector, têm o seu valor já estabelecido. Só para traçar um paralelo, assim, as pessoas valorizam os personagens e os quadrinhos nacionais, ou seja, eles são conhecidos, mais conhecidos do que, vamos dizer assim, no nosso meio, né? Porque tirando essa bolha que a gente tem aí de produtores, quadrinistas e alguns fãs, a grande maioria hoje conhece muito pouco, né? Já ouviu falar, mas levemente, de um ou outro super-herói, mas não tem essa noção do mercado. Então, a minha ideia com o conector é exatamente prestar uma homenagem. De que jeito? O próprio nome já diz, o conector ele se conecta, né? Então, a ideia, na maioria, não necessariamente em todas, mas na maioria, é o conector emprestar um personagem de alguém para interagir com ele de alguma forma na sua aventura. Pô, é uma boa homenagem, sim, porque eu acredito que agora, como você falou, né, com a pandemia, intensificou, acredito que existe hoje uma campanha maciça para essa divulgação, né, para quem está acompanhando as redes sociais. Acredito que já ouviram falar do personagem, né? Tipo assim, tá faltando se aprofundar, né? Tipo, conhecer a sua origem, sua essência. E até o conector, interessante essa ligação com o catalogador, porque eles fazem a mesma função, né? Que é unir os super-heróis, né? Essa linha que tem entre os universos. Então, é um personagem muito interessante. E eu queria perguntar, Dal, porque o personagem, ele é portador de necessidades especiais, não é isso? Eu não sei Sim. se assim se fala. Isso foi um acaso ou foi justamente proposital para ter uma representatividade dentro dos quadrinhos? Não, é proposital. Quando eu estava concebendo o personagem, eu queria fazer algo talvez não tão, sair um pouco do trivial, né? Não fazer mais um personagem, nada contra, mas que já tivesse, né, aquela questão do perfil clássico do super-herói, né? Então, eu busquei, e até trazendo um pouco das minhas experiências, né, eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de trabalhar, inclusive, com pessoas que tinham, né, deficiência, ou seja, são PCDs, né, que é o termo correto, pessoa com deficiência, e eu podia verificar assim, a força de vontade, a alegria interna, né, a vontade de vencer, e que em algumas situações muitas pessoas acabam tendo um certo preconceito enraizado, né? Então esse é um tema. Eu quis trazer à luz, né, não de forma gratuita, mas como forma que eu possa
introduzir aos poucos nos meus argumentos, né, elementos que possam reforçar essa questão, né, do Alberto ser PCD. Ele foi descoberto com 5 para 6 anos, né, que ele tinha uma doença degenerativa nas pernas, que começava a causar fraqueza. Então, ao longo da sua infância e pré-adolescência, gradativamente ele foi perdendo a força das pernas, até que hoje, com 16 anos, ele necessita, né, de 2 muletas de braço, né, para se sustentar. Ele até consegue ficar com as 2 pernas, mas tende a perder o equilíbrio e para se movimentar mesmo, para caminhar, ele necessita, então, desse apoio das suas muletas de braço. Adão, gostei. Adalso, vou dar uma atenção agora para o chat. Eu não sei se eu vou conseguir dar total atenção para o chat, porque eu vi que hoje tá bombando aqui. Estou dando uma olhadinha aqui, tá cheio de amigos. Um abração pro Everton, né? Pro Márcio. Everton Ferreira, um grande apoiador. Everton Ferreira, a May Santos, a nossa musa, tá aqui. Então, por favor, dê o seu abraço aí, mas já deixo de antemão um agradecimento para esse pessoal que veio aqui poder me ouvir. Eu gostaria muito que interagissem também conosco. Perfeito. Olha aí, pessoal. Um grande abraço do Adal para vocês. E o Everton Ferreira, já dando a sua curtida aqui, garantida a curtida aqui no canal. Obrigado, amigo Everton. Outro grande apoiador, cultura pop, Márcio Chaves. Grande amigo Adalberto Bernardino. Já tive a honra de entrevistá-lo ao lado do mestre Emílio Ribeiro, quadrinista, grande amigo dos velhos tempos. Queria saber o que ele achou de fazer uma live com Emílio Ribeiro. Só um instantinho, Adalto já vai responder essa pergunta. Só dar uma continuidade aqui, rapidinho. E como anda a sua coleção? Outra pergunta do Márcio Chaves. E como anda a sua coleção? Compra ainda Marvel e DC ou mais heróis brasileiros? E como ele vê o cenário dos quadrinhos e a indústria de quadrinhos em geral? 2 perguntas, Adal, para você. Vamos lá, então. Posso aqui nossa graciosa. Oi? Você quer passar os demais ou quer que eu responda agora? Deixa eu dar uma continuidade rapidinha deles. Você já vai responder as 2 perguntas do Márcio Chaves. E a May Santos, nossa graciosa amiga, boa noite. O Criar Comics Studios, nosso amigo Silvio Araújo, dando também boa noite. Olha aqui o artcult.com. Boa noite, pessoal. Estou terminando a live. Obrigado, meu amigo Rafa Lomide. Everton Ferreira dando boa noite para os amigos. Juan Pizza, grande ilustrador, também dando boa noite. Uma ótima live. O Everton aqui, vocês são sensacionais. Muito obrigado. Você também é sensacional. O pai do Xamã. Boa noite, M. Roberto e Adalberto. Articult.com. Adal é agora mais do que o nosso colunista Quadrimundo, o nosso consultor e amigo. Rafa é muito gentil. Eu retribuo, né, que realmente a gente formou um laço muito forte. Bacana, muito bom. Eu até falei com o Rafa, né, que ele ia ter que participar de uma live aqui. Ele concordou, fico muito honrado de poder conhecer o trabalho de vocês. Gamarros Carton, grande Elcio. Boa noite, salve, meu amigo Marcos Alberto e o grande Adalberto Bernardino. Boa noite. Multiverso AC, Francisco, pai do Guardião Soturno. Boa noite. Essa aqui é a da minha esposa, a Anaílda, sempre me apoiando, dando seu boa noite. Muito obrigado.
Gamal Carton, grande Eltro. De férias e curtindo a live dos amigos. Olha aí. Pô, eu só queria fazer um comentário que eu sou fã dos desenhos do Gamal Cartoons. Demais, me remetem, né, aos desenhos que eu assistia quando eu era criança, cara. É demais, eu adoro Exatamente, o cara. estilo dele. Parabéns. É uma ótima produção. Ele faz assim como se fosse naquela época mesmo, né? Sim, Isso, muito, Jetsons. muito bacana. Ótimo trabalho, cara. Uma pergunta aqui do One Pizza, são três perguntas, você vai responder rapidinho aqui, Adal. O One Pizza perguntando, você produz os próprios quadrinhos? Já vai responder. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos só mais um pouquinho. Miranha Bolado, vamos oi. E aí? Everton Ferreira. Conector é um personagem incrível, assim como o catalogador de universo do Lancelot Martins. Eles conectam os universos dos quadrinhos nacionais. Inclusive, se bem me lembro, o Conector teve sua primeira aparição em publicação impresso na saga Os Sete, volume 2. Tem uma briga interna aí entre o Everton e o Sapão, tá? Foi quase que simultâneo. Eu realmente não lembro qual que saiu primeiro, mas eu agradeço os dois. Eu saí na capa e numa página interna, né, do 7, no fechamento do 7, volume 5, e também saí numa historinha da segunda edição do Espartano do Sapão. Depois eu saí no Betamax. Mas foi essas duas, né? O 7 eu sinceramente, e aí tem um barato que é uma briga interna, né? O Everton fala, eu fui o primeiro, gente, eu tô feliz E com os agora? dois. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não vi a data exatamente, mas eu fico muito grato aos dois, tanto ao Everton quanto ao Sapão, por dar essa oportunidade. Importante que apareceu, né, Adal? Apareceu e é só agradecimento por três aí. Com certeza. Que é o Betamax, o Espartano e o 7, né? Tá aqui comentando, Everton Pereira. Não é briga, não. Então, vamos dizer que foi simultâneos. Isso. Eu não sei que live que eu falei de um e o outro, acho que foi o Sapão. Falou, não, saiu primeiro no Espartano. Eu falei, tá bom, não vamos brigar, não. Muito bom, cara. Esse aqui é meu amigo Pedro Rogério dando o seu oi. Obrigado, amigo. Adal, agora sim pode responder as duas perguntas do Márcio Chaves, deixa eu colocar aqui. O que você achou de fazer uma live com o Emir Ribeiro? Não, foi maravilhosa. Eu tive a oportunidade já de 2 vezes fazer live com ele. Uma foi exatamente no canal do Márcio Chaves, depois outra eu fiz lá no Art Cult mesmo, nas nossas lives do Quadrimundi, né? Então é maravilhoso. O Emílio, eu acompanho o trabalho dele desde os anos 80, né? Nos minizines da Velta, e caçando, e mandando carta. A gente trocou muita carta, e até hoje, tá? Hoje, lógico que agora é no WhatsApp, né? Mais rápido. De vez em quando a gente até liga para trocar bater um papo. Mas o Emílio é uma gente boníssima, né? Então foi muito bacana, né? Porque ele é inspirador, né? Pelo trabalho dele, é uma pessoa que realmente se dedicou muito, né? E lançou personagens maravilhosos, né? Falar a Velta é a mais conhecida, mas tem o Itabira, tem o Homem de Preto, a Garota de Borracha, tanto a mãe quanto a filha, a Fubrape, né, que é um grupo lá, e aí ele fez, né, apareceu já em histórias. Então, aí tem as Filhas da Velta agora. É muito bom. Eu sou fã de carteirinha do Emir. Show. A segunda pergunta do Marcos Chaves. Como é que anda a sua coleção? Marvel DC ou mais super-heróis brasileiros? Se for ver proporcionalmente, hoje eu pego mais super-heróis brasileiros. Eu ainda pego mais DC, né, algumas coisas. Às vezes eu pego muito edição clássica, sabe, com retrospecto, mas
Sim, falar para você, você está acompanhando Marvel hoje? Não, não tô. Não tô pegando revista mensal na banca. Um ou outro especial só. DC eu ainda acompanho, DC ainda pego. Mas hoje eu tenho, proporcionalmente, pego muito mais quadrinhos brasileiros do que importados. Eu acho que nós, assim, que estamos trabalhando com a divulgação, né, Adal, acho que hoje a tendência é mais para o quadrinho nacional, né? Olha, eu, por exemplo, eu estou colecionando quadrinhos nacionais dos super-heróis brasileiros, né? Faz um bom tempo que eu não leio o quadrinho estrangeiro. Como a gente sempre fala, né? Que a gente é contra. A massa acaba dando espaço, né? A leitura, né? Para a nossa terrinha aqui, né? Para conhecer o trabalho do pessoal. Acho que acaba se tornando isso, né, Adão? Eu gosto, eu falar para você, eu leio, eu acompanho ainda, mas eu gosto mais de material um pouco, tanto Marvel quanto DC, material um pouco mais para trás, sabe? Não me atrai tanto. E por isso que eu até deixei um pouquinho de lado a Marvel nesse aspecto. E sim, a resposta é muita diversidade, né? E também tem a questão do bolso, né? Obviamente você não consegue pegar tudo que você quer. Então, eu tenho Sim. priorizado pegar material nacional, né? E às vezes até o material nacional, de vez em quando, você tem que postergar por um tempo, porque senão vão dar conta pra gente, né? Porque não dá para você manter. Mas eu sim tenho pego proporcionalmente mais quadrinhos nacionais. Perfeito. Aqui a terceira pergunta, agora do nosso querido Juan Pizza. Você produz seus próprios quadrinhos? É assim, eu faço argumento, eu faço o plot, faço o roteiro, mas eu não desenho. Então eu normalmente contrato, né, alguma pessoa para me ajudar no desenho e arte final. Essa parte de artes realmente eu não me meto, porque eu tenho um trabalho, né, principal que é o que me sustenta, né? Então não dá para me dedicar. E também não é questão de talento mesmo. Eu já desenhei no passado, mas é uma coisa que eu não tenho, como diria, tempo hoje para conseguir retomar essa questão. E aí eu não posso deixar de fazer, eu faço parte do Cineverso, né? Então, a produção de quadrinhos, na realidade, a publicação da minha HQ ocorreu numa edição do Cineverso. Então, com apoio, o Lancelotti, até na época, fazia parte da diretoria realmente do Cineverso. É, é, e assim, um apoio lá. O pessoal ele se ajuda muito, então, nesse aspecto. Mas assim, eu não produzo sozinho, então. Eu utilizo de ou pessoas que eu acabo contratando como desenhista para pagar para desenhar as páginas. A primeira edição que saiu, o E-Joser, né, me ajudou muito com a questão das cores. Ele também é o responsável pelas cores agora da segunda edição, e o desenhista foi o Big Jeff. Aliás, é importante falar, Lancelot e E-Joser são duas pessoas fundamentais aí na concepção visual do meu personagem. Né? O Alberto, ele como diria, foi inspirado numa foto de um filho do Lancelot, inclusive. Assim, a questão do visual, depois a gente fez algumas alterações, mas é interessante assim, e o E-Joser que foi o responsável aí por trazer os primeiros modelos do papel, e a gente foi mudando, foi falando e ficou na concepção que ele é hoje. Adão, só uma pergunta sobre o conector, né? Como ele tem a capacidade de abrir os portais para se conectar com o universo, ele seria um super-herói ou uma entidade cósmica? Não, ele é uma pessoa com habilidades, ele não é no nível do catalogador, não. Tá? Só Sim. que o poder que ele movimenta preocupa o catalogador. Quando eu concebi o roteiro, eu já, como eu disse, né, a ideia é sempre prestar homenagens. Então, a minha forma de prestar homenagem ao Lancelot foi introduzir e quem já leu a primeira aventura minha publicada,
as 2 últimas páginas, que é uma espécie de epílogo, traz exatamente o conector, desculpa, o catalogador de universos, tendo a sua atenção chamada pela manifestação de poder que o conector teve. Até então, eu estou hoje com a segunda história pronta, né? Mas é um arco de 3 histórias, que é uma história de jornada inicial, né? Vamos falar assim, uma jornada de origem em relação ao personagem. Queria aproveitar o gancho, Adalto, e perguntar assim, o conector, né? Você pretende dar para ele um início, meio e fim, ou vai ser tipo histórias que vão rolando, conforme o tempo vai passando, não vai ter fim, digamos assim? Não, pode até ser que tenha um fim, mas eu não tenho. Eu gosto de continuidade, tá? Eu acho que ele tem muito potencial para ser explorado. Tá muito longe, ele está nascendo. Então eu não estou preocupado com o final. Não vai ser uma início, meio e fim curto. Não é o personagem de data marcada. Eu quero. Porque o universo de super-heróis nacionais é muito amplo, então eu não posso. Eu quero prestar muita homenagem, eu quero interagir, porque é uma oportunidade também de interagir com o autor, né? A primeira parceria que aparece, que é na primeira história, para quem já leu vai reconhecer, é o personagem do Manzano, né? Que é o Tormenta. Não sei se todo mundo conhece. Então, aqui é mais fácil, dá para até mostrar aqui na tela. Essa aqui é a primeira história. Para vocês verem aqui, ó, esse personagem aqui de vermelho é exatamente o Tormenta, né, que inclusive salva esse que está deitado aqui, é o Alberto, que virá a ser, né, o conector. Então, a ideia é essa. Na segunda edição, que já está aí, nós vamos ter um outro personagem que eu sou muito fã, e assim, é aquela coisa, né? Você vai colocando os personagens, criando um enredo, eles se encaixam no enredo, e eu vou aproveitando, quietando também os meus autores. Então, vou ter um outro personagem agora, que eu sou muito fã, que vai estrelar, né, a segunda aventura do Conector, que nem se chama Conector ainda, tá? Para quem está acompanhando o Almanac Cineverso, que aí depois vou até fazer meu jabazinho daqui a pouco, mas ele está no Catarse. Esse aqui é o Almanac Cineverso 2, e no Almanac Cineverso 3 nós vamos ter aí a segunda história do Conector, e tem um bônus ainda, que é uma história que eu fiz em parceria com o Silas, pai do Capitão Gordo. É um crossover aí já, temporalmente, o Conector já está de uniforme, bonitinho, né? Mas é uma história tocante, é uma história de superação. Aí já dei o spoiler aí, e um pequeno jabá. Quem puder... Mas já te foi curiosidade. Isso, quem puder, vai lá no Catarse, né? Almanac Cineverso 3, está lá. E quem perdeu o 1 e 2 já pode aproveitar e fazer também, né? Pegar os 3 de uma vez, que tem um precinho promocional lá, bem bacana. Pessoal, eu não coloquei, eu esqueci, vou pedir desculpa ao vivo mesmo, o link, né, do Catarse, mas após eu fazer a edição, vou colocar o link na descrição para quem quiser lá acessar, conhecer, olhar, ok? Para poder conhecer, ajudar, né, o universo com o Almanac 3 e conhecer o personagem do Adal. Maravilha. Adal, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Silvio, você já respondeu, mas poder dar uma prévia para ele. Ele está perguntando, né, qual foi a sua inspiração para criar seu personagem. E eu quero ressaltar com uma outra pergunta também. A sua inspiração para criar o personagem. E se dentro do universo do Conector existe outra pessoa com habilidades, ou se você pretende criar um outro personagem fora desse universo. Vamos lá. Inspiração, eu diria então que foi um pouco nessa questão.
eu fiz uma coxa de retalhos com ele, tá? Então, eu peguei elementos. Então, o primeiro elemento foi essa questão de ser PCD. A grande inspiração, ele é um colecionador, então o conector tem muito de mim, né? Ele é colecionador, ele gosta, sempre gostou, desde criança ele foi estudioso e gostou de super-heróis. Então, isso aí tem muito de mim na concepção. E um outro elemento também que eu quis trazer para ter realmente. Eu estou pensando lá na frente, eu quero ter enredos bacanas que possam envolver também assuntos cotidianos, né? Passar uma boa mensagem, além de fazer propriamente as homenagens, né? E o conector também ele é negro, né? Ele vem de uma família negra, então Sim. também é um aspecto que eu quis agregar e para quê? São inspirações que eu posso trabalhar. Uma pessoa mostrando que, independente de cor, raça ou condição física, ele pode sim se superar, ele pode se destacar e ele tem o mesmo valor que outros. Você falar em inspiração, eu fui pegando alguns elementos. E o personagem que está apoiando o conector na segunda edição, eu não vou revelar para não dar spoiler, Sim. ele foi uma das minhas inspirações também, porque ele tem um início de história muito parecido com a questão da deficiência do conector. Só que no caso dele, ele supera e se transforma num herói. E o conector não, o conector é um herói com a deficiência. A diferença é essa. Olha, mais uma curiosidade. Eu adoro uma curiosidade aí. Então vamos lá fazer a campanha do Almanac Universo 3 para conhecer quem é o personagem. E aí, você tinha feito uma outra pergunta que agora eu esqueci. Se dentro do universo do Conector existe um outro personagem com habilidades, ou se você pretende criar um personagem fora do universo do Conector? Bom, eu já tenho, em parceria com a Eric Lustosa, a gente está desenvolvendo um quadrinho, e esse sim vai ser um quadrinho com começo, meio e fim, não necessariamente super-herói no sentido da palavra, mas nós sim criamos personagens, mas aí é um universo apartado. Né? Pode ser que o conector se conecte com esse universo? Pode, pela habilidade dele, mas não necessariamente. Tá? Então são coisas distintas. A questão de ter alguém com poder no universo conector é uma possibilidade mais para frente. Por enquanto, eu estou trabalhando com histórias do cotidiano que possam ter um envolvimento e encaixe dos poderes do conector. Então, a gente não está, por enquanto, enfrentando o cometa que cai na Terra. São situações mais de cotidiano, óbvio que envolvem violência, que envolvem situações de emergência, porém, que não necessariamente ainda envolve. Por enquanto, eu estou usando personagens poderosos, mas ainda dentro de um controle, vamos dizer assim. Agora, isso é importante. Você vai falar, então, como é que o conector apareceu na saga do 7? Né? Ele tem duplo sentido. Ele pode trazer alguém de fora para o universo dele, como ele pode ir para um outro universo. Então, aí as possibilidades podem se multiplicar. Quer dizer, o conector ele pode galgar e ir para um outro universo. Na linha do tempo que eu estou desenvolvendo para a trilogia de abertura, ainda não, mas faz parte do poder dele. Tanto que vocês vão perceber no crossover com o Capitão Gordo, que também está no Almanac Cineverso, que ele ele está no universo dele próprio, ele também está no universo do Capitão Gordo. Então, aí a gente já tem uma característica do personagem. Adão, eu queria fazer mais uma pergunta sobre o universo do conector do personagem. Que no universo dele, os super-heróis são personagens de história de quadrinhos. Sim. Esses personagens de história de quadrinhos dentro do universo são os personagens brasileiros, tipo o Papa Amarelo,
no universo de um personagem com quadrinho, ou são outros personagens que você deve ter criado para o universo? Não, são exatamente os personagens reais. Por isso que eu falo, ele é muito parecido com o nosso. Então, os gibis lá são os personagens do pessoal. Então, só para você ter ideia, né? Eu procuro, na medida do possível, durante a HQ, fazer menção ao autor. Sim. Só para vocês terem ideia, no final da primeira aventura, tem uma cena lá que aparece na televisão, eles estão discutindo quem que é aquele cara fantasiado, só que assim, como eles têm o conhecimento, eles reconhecem o Tormenta. E aí o repórter vai entrevistar lá o autor do Tormenta. Então, vejam, eu procuro fazer algumas conexões que no meu universo acaba aparecendo o autor, de alguma forma. Isso abre asa. Por exemplo, pode ser que futuramente o conector vá numa convenção de quadrinhos e conheça diversos autores, enfim, porque ele gosta. Bom. Uma pergunta aqui, do Juan. A gente está perguntando, você funciona agora no digital? Hoje em dia não está valendo a pena comprar uma gráfica nova, muito caro, então, preço. Será que hoje é mais viável o digital? Eu tenho dificuldade, admito, de curtir o digital. 56 anos nas costas, sabe? Aquela coisa dessa meio dinossauro, então já gosto do papel. Eu sou da geração do papel. Não que eu não leia no digital, mas, óbvio, podendo, né? Então, vamos falar assim, tem alguns autores até, né, que hoje eles fornecem, né, você compra em PDF, né, e eu peço autorização. Eu posso imprimir o seu PDF, se ele me autoriza, aí eu vou numa gráfica rápida aqui, imprimo em preto e branco mesmo para degustar melhor, porque falar para você assim, você sente o mesmo prazer que você sente lendo no papel, no digital? Não, mas respeito e entendo que o digital é o futuro, né? Mas eu sou daqueles caras que ainda gosta o streaming ou DVD? Eu gosto de DVD. Assim, assisto no streaming, lógico, só que qual é a vantagem do DVD? Se ele não está mofado, né? Ele não dá aquelas travadas que a internet dá. Eu fico doido quando eu estou assistindo um streaming que dá aquela travada. Eu falo, tá vendo? Se eu tivesse às vezes eu falta do VHS. O VHS, infelizmente, eu me desfiz do que eu tinha, porque os vídeos também, né, ficaram difíceis, e aí você acaba... E diferente do DVD, o VHS acaba tendo uma questão de mofo, é meio complicado, né? Olha aqui o Gamaus comentando. Alguém já falou que o Adalberto é parecido com o dublador Guilherme Brides? Já me falaram uma vez, tá? Essa é meio parecido e tal. Sim, a gente não acha, mas eu, né, particularmente, mas enfim, respeito também. Pode ser. Olha, damos cheio de perguntas aqui no chat. Deixa eu ver como é que tá as perguntas aqui, Adal, para a gente começar a falar da sua parceria com o Nerd Lodge, com o Rafael Bonite. A pergunta do Juan. Para você, é mais vantajoso publicar na gringa ou precisamos de mais força para termos vozes no Brasil? A pergunta número 1 dele. Cara, você quer uma resposta comercial? Uma pessoa que consegue publicar na gringa vai conseguir talvez sustentar com o seu trabalho. Aqui no Brasil eu não vejo, por enquanto, mercado para isso. Tá? E assim, eu tenho uma visão que é comercial. Você tem que ser bom para publicar aqui e se conseguir publicar lá também. Então, óbvio que na maioria das vezes você vai começar aqui, mas eu respeito muito o cara. Tive a oportunidade já de conversar com o Deodato, por exemplo. Cara, Deodato é um cara que venceu. Eu acompanho o Deodato desde que ele desenhava o Ninja, que é um personagem que o pai dele fazia o roteiro e ele desenhava. Mas é um cara que foi para fora e deu muito certo. E conseguiu uma condição financeira para conseguir cumprir os projetos dele.
Então, a gente tem que pensar comercialmente. Abrir. Se é talentoso, publica aqui, publica lá. Eu tive a oportunidade de conversar com gente que faz o inverso. Eu fiz a cobertura da CCXP esse ano pelo Quadrimundi. Agradeço muito o Rafa por essa oportunidade de mais um ano. E eu conversei lá com o Márcio Fiorito. Márcio Fiorito, hoje, ele desenha aventuras digital para DC. E estava lá com o quadrinho autoral dele, nacional. Ou, pelo menos, né, lançando aqui em português. Então, eu acho bacana, cara. Ó, um outro caso, Oscar Suyama, do Coruja Negra. O Oscar, ele tem trabalhos tanto aqui no Brasil, mas também já conseguiu publicar lá fora. Então, é uma questão de aproveitar mercado. A gente tem que... Quanto mais amplo, melhor. Boa. A segunda pergunta do Juan. Juan Pizza Art. Seria uma boa alguém político representar os comics do BR? Já tem político representando os games. O que você acha, Adal? Será que tem que desenvolver política nisso? Eu acho assim, tem que ter legislação, não político. Legislação que ajude é importante. Então, é óbvio que para ter a legislação, você vai ter que ter um político, vai ter que sensibilizar. É bacana. Só que eu só tenho um pouco de preocupação que, às vezes, polariza um pouco, para um lado ou para o outro. Então, agora, sim, é importante ter gente que entenda a necessidade de valorizar a produção nacional de quadrinhos. Aí, beleza. Normalmente você vai ter que ter um político que vai entregar lá um projeto de lei, vai buscar criar uma legislação favorável, como a gente já teve em alguns momentos na história do Brasil, né? Algumas tentativas como essa. Eu acho que é importante você ter, sim, um incentivo à cultura e um incentivo à cultura pela legislação, favorecendo aí e fortalecendo a produção nacional. É assim que a gente cresce. Isso eu acho importante. Agora, elencar um político especificamente, não sei, não saberia dizer, mas assim, que é importante sensibilizar os políticos a esse respeito, sim. A pergunta aqui do Márcio Chaves. Gente, eu não vou poder colocar todas as perguntas para não prolongar muito, mas eu vou tentar colocar aqui as perguntas, né, mais essenciais. Uma delas aqui do nosso querido Márcio Chaves, Cultura Pop. Queria saber, Adalberto Bernardino, o que Adalberto Bernardino está achando de ir para eventos? O que achou do Gibi FP Festival 2.0? Pretende ir nesse ano? Com certeza. Eu adoro ir para evento, adoro conversar com os artistas, conversar com os argumentistas, com os editores. Primeiro que você começa a conhecer mais o pessoal do meio, né? Então isso é muito bacana. É uma coisa que, às vezes, você não consegue com o artista lá de fora e com o artista aqui nacional você consegue. Então isso que é o bacana de você curtir o quadrinho nacional, né? E assim, eu tenho oportunidade porque eu vou, não só porque eu gosto, mas para fazer as coberturas também, né? Então, eu faço as entrevistas, que depois eu solto lá no Quadrimundi, faço um compilado que depois sai lá no Super Leitor BR, lá no Super Gibi, né? Faço as minhas resenhas para a internet. Então, passa a ser, um hobby, tá? Porque não é uma atividade totalmente sem fins lucrativos, mas que dá um prazer muito grande. Então, eu tive a oportunidade esse ano, acho que foram 4 ou 5 eventos, né? O último, que foi a CCXP, que estava maravilhosa também. Agora não é mais Beco dos Artistas, na realidade, o Vale dos Artistas, de tanta gente que tem. E assim, por incrível que pareça, né? É que eu fui um dia só, então não consegui ver metade dos artistas que estavam lá, brasileiros, mas é muito gratificante você conhecer, você poder trocar 2 minutinhos de palavra com eles, às vezes conseguir uma entrevista também, é muito legal. Futuramente eu vou me organizar para poder participar do evento, né? Conhecer o artista. Então, como
é que eu posso dizer? Eu achei interessante que você falou, eu vi uma das suas lives no Aftercoach, que não é uma amizade digital, é a comunicação que temos que é digital, né? Nós somos amigos, né? Somos amigos, então, conhecer esse mundo, né? Poder conversar com você, com o Márcio Chaves, o Everton, a própria Lei, conhecer tanto, né, personagens. Então, são os personagens da vida real, né? Sim, sim. Então, é muito bom o que você falou, né? Conhecer. Então, seria bom poder conhecer pessoalmente, um sonho, né? Não, e é legal assim, porque eu tenho pessoas, vamos falar, Rafa Gomide, Lorde Lobo, Eric Lustosa, eu nunca conheci, assim, nunca tive a oportunidade de estar presencialmente com eles. Mas a gente tem uma relação, mesmo que à distância, muito bacana de se considerar amigos, sabe? De formar parcerias. Então, isso é muito legal. Tá? Agora, é lógico, você ir presencialmente, cara, só para dar um rapidinho aqui, eu fui no Jazz Burger, acho que foi em novembro. Outubro, acho que foi o final de outubro ou novembro, teve lá um lançamento da editora Criativo, perdão, que tem uma parceria do Marcos Baraldi com outro menino que eu não lembro o nome agora, e o Franco de Rosa com o selo Grr, né? E eles fizeram diversos lançamentos, cara. E o que tinha de cara, assim, quadrinista da velha guarda lá, que foge um pouquinho desse meio de grupos sociais e tal, mas você tá lá com, por exemplo, o Tony Fernandes, né? Cara, conversei com o pessoal lá, sabe, das antigas mesmo, Paulo Fukui, cara. Paulo Fukui desenha desde os anos 60. Tava lá, né? Um senhor assim, muito simpático. A gente ficou conversando mais de 10 minutos. Então é fantástico. Pra vocês terem ideia, o Paulo Fukui ele desenhou super-herói nos anos 60. É demais. Então, conheci, cara, por acaso, estava conversando com o Paulo Fukui, chegou a esposa do Paulo Ramazaki, que já é falecido. Né? E eu sou esposa do Paulo Ramazaki e tal. Conversamos, tiramos fotos juntos, sabe? Cara, é muito bom, é muito bom. Então, assim, fico muito grato, né, de ter essas oportunidades. Eu não moro em São Paulo, capital, eu moro no interior de São Paulo, mas quando dá, assim, para ir para um evento, eu dou um jeitinho de ir. Perfeito, Adão. Muito bacana a sua história, a forma que você conta. Acho que deve ser tipo assim, cara, eu tô te vendo pessoalmente, né? Tipo assim, fica aquela sensação de não acreditar, né? Não, para Boa. ver, assim, são pessoas de carne e osso que nem a gente, mas que como eu acompanho, eu vou falar um Tony Fernandes. A primeira vez que eu vi o Tony Fernandes pessoalmente foi no acho que é HQ Fest em Dayatuba. Que Dayatuba dá uns 50 quilômetros aqui de onde eu moro. Cara, e já trocava, já tinha feito até live. A gente fez até live do Quadrimundo com o Tony, mas nunca tinha visto pessoalmente. Cara, a gente se viu, sabe aquela coisa de parece ser amigo há muito tempo tal. E hoje, depois de lá, eu tive a oportunidade de ver o Tony umas 3, 4 vezes. Então, é muito bacana. É muito bacana. Aquele comentário do Márcio Chaves. Para mim, foi uma honra conhecer o Adalberto Bernardino no Gibi São Paulo Festival 2.0. É minha ter também. feito uma live comigo. Desejo todo sucesso, tamo junto. Olha aí, Adão. Inclusive, nós tiramos foto o Márcio, Dick Vigarista. O Márcio vai lembrar disso. Tinha um amigo do Márcio que veio do Paraná lá com vestido de Dick Vigarista. Boa. Aqui o comentário, nosso querido Ricardo Oliveira, dando boa noite, o pai da Aniquiladora. Ano passado lançou a Fui apoiador da Aniquiladora. Fui apoiador da Aniquiladora. Já, inclusive, eu coloquei resenha no Face dela. Olha aí, Ricardo.
E o Márcio comentando da sua live, dia 11/1, às 20 horas, entrevistando Arthur Garcia, 40 anos de história em quadrinhos. Adalberto conhece o trabalho dele. Não, uma pergunta. Adalberto conhece o trabalho dele? Olha, meu amigo, eu acompanho o Arthur Garcia desde que ele lançou os Meta-Humanos, na década de 80, 90, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente nesse evento que eu falei lá no Jazz Burger com ele, daí fiz gravação. Tem uma conversinha rápida com ele no nosso Instagram do Quadrimundi. E assim, eu sou fã. Ele é autor de Pulsar, cara. Pulsar E a parceria que ele fez com o João Pacheco no começo, né? Infelizmente o João Pacheco ele faleceu prematuramente. Mas o Arthur Garcia, e ele é gente boníssima. Como é bom de papo. Parabéns, Márcio. Vai ser uma live imperdível. Recomendo a todos acompanhar aí a live com o Arthur Garcia. Se não me engano, é quinta-feira, né, Márcio? Se você puder responder. Dia 11/1. Acho que é quinta. Dia 11/1, né? E o Márcio comentando, foi muito legal tirar fotos com você e o Dick Guitarrista. Então, Adal, como começou o seu trabalho no Super GB, no Múltiplo, do André Carim, né, o Super GB do Grandes Heróis da Era, o Archecult e o Quadrimundi? Eu comecei, como eu sou colecionador, eu tenho um acervo bacana e compro, né, as novidades, busco sempre no Catarse, gosto muito de fanzine, esse material que é mais autoral, que é mais até artesanal, vamos dizer assim, né? E sempre tive vontade de disseminar um pouco mais para que outras pessoas conhecessem. Com a pandemia, eu comecei então um trabalho com a minha rede social, que é o Facebook, de divulgar esse material. Né? Então eu adquiria um produtor no Catarse, ou vamos imaginar, Carrapato, né? Da fantástica dupla, né, do Júnior Cortizo, nossa, e o Tony Brandão. Né? Material fantástico. Quem gosta de super-herói nacional tem que ler. Eu falei, puta vida, esse não é tão bacana que eu preciso contar para mais gente. Então, eu comecei a colocar no Face. E às vezes no Face você procura o autor e marca ele, aí ele fala um oi para você, ele faz um comentário e você começa uma relação. Aí mando para ele a mensagem: você tem mais algum material aí tal disponível, tal, né? E eu comecei então a utilizar minha rede social para divulgar. E nisso, né, nessas compras, né, o Lorde Lobo tem uma série chamada Penitente Encontra, e estava lá conversando com ele, querendo adquirir esse Penitente Encontra, tal, e batemos um papo, e ele viu um pouco do meu trabalho também, e como colecionador, e aí ele me chamou para um bate-papo, né, de colecionador, e eu comecei também no paralelo a contribuir com ele com artigos ou resenhas dentro da página do Facebook dele, que é o Grandes Heróis BR, lá na parte de comunidades. Então foi o primeiro momento. E disso começou também o André Carim, nisso já tinha feito contatos para adquirir revistas dele, também me convidou para trazer um pouco e ter colunas fixas no começo, né, para ter colunas lá no Múltiplo. Então, eu tenho a coluna periódica, todo mês sai, que é o Vi, Li e Gostei, onde basicamente são as resenhas do que eu separei ao longo do mês, fui lendo novidades e coisas mais antigas. Né? E aí eu montei. E tem a Gibizando, que aí são matérias mais longas, né? Que eu confesso, ultimamente eu estou sem tempo, então estou até devendo coisas para o André Carim do Gibizando. Mas o Vi, Li, Gostei, eu consigo manter a regularidade, então praticamente já devem fazer uns 2 anos e meio que religiosamente eu estou lá todo mês no Múltiplo. Que, aliás, gente, Múltiplo você consegue baixar gratuitamente, tá? É só pegar o link lá, procura lá no Facebook Múltiplo, lá tem arquivos, nos arquivos você vai entrar, você consegue baixar
já estamos no 76, então tem muito material totalmente gratuito. Você baixa o PDF, você lê digitalmente. Cara, é fantástico. E aí, também né, nessa parceria, conheci o Rafa Gomide, e aí o Rafa Gomide comentou do Quadrimundi, a gente se conheceu na realidade quando eu estava acompanhando e fiz até algumas contribuições para o Dia do Super-Herói Brasileiro lá do Elian. E eu conheci o Rafa, tudo, o Rafa conheceu um pouco do meu trabalho também, e aí ele me chamou para apoiar na coluna Quadrimundi. Então eu passei a fazer lives com ele, em parceria com ele, né? E depois, logo em seguida, já veio também o Eric Lustosa. A gente formou um trio, cara. Esse trio é tão unido, que a gente brinca que parece que a gente se conhece a vida toda. Porque a gente troca muito. Não passa uma semana sem a gente conversar, sem a gente trocar. Isso já fazem também 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente toca, né? O ano passado a gente fez muita live. São lives onde a gente procura entender a fundo a vida do artista, não só a obra, né? Então a gente tem inúmeros, se vocês quiserem, lá no Facebook do Quadrimundi, né, do Artcult Quadrimundi, vocês vão encontrar muita coisa bacana, né? Essas lives que a gente fez estão lá publicadas. Enfim, foi básico. Até me prolonguei, se me desculpa, tá? É que eu começo a falar, mas foi isso. Então, foram contatos, acho que tudo nasceu da minha vontade de querer contribuir com o cenário, e a coisa foi naturalmente fluindo. E só para fechar, né, o Lobo chamou a gente para. A gente tinha lá para algumas situações, ele criou uma vez por mês, né, o Balonando. E do Balonando tem um grupinho que participou do primeiro Balonando que a gente acabou tendo essa ideia, né, meio que em conjunto, de criar o Super Gibi. Aí ficou lá eu, Big Mal, na época o Cadu ainda também estava ativo, ele chegou a contribuir, o Eric Lustosa, o Rafael Tavares, também depois do Rafael entrou o Sandro Marcelo, né, e o Hugo Máximo. Então hoje o Rafael ele não está mais totalmente na ativa lá, né? Ele está com outros projetos, mas o Hugo, o Eric Lustosa, o Sandro Marcelo e o próprio Lorde Lobo, que é o editor do canal, a gente então produz semanalmente o Super Gibi. É uma revista eletrônica que a gente concorre diretamente com o Fantástico, né? A gente brinca que a gente está concorrendo com o Fantástico, mas quem gosta de super-heróis, tá? Vocês vão ver. E eu tenho um quadro fixo lá que é o Super Leitor BR. Então, dentro do Super Gibi. Mas, parei. Pode perguntar. Uma pergunta do Juan, né? Ele está perguntando aqui. Você acha que se apresentar no nosso quadrinhos para as mídias de TV, teremos a chance de mudar a literatura do nosso país? Cara, a literatura do nosso país ela é maravilhosa. Eu acho que o Brasil tem, então não diria assim mudar a literatura, não. O que eu acho é que a gente pode ter maior inserção de personagens. Se você está falando de literatura de quadrinhos, ok, né? Que a gente não pode esquecer. Nós temos os quadrinhos, mas tem uma literatura fantástica, né? Fantástica, sobre diversos aspectos. É uma riqueza de brasilidade, e quanto mais a gente consegue trazer isso para os quadrinhos, eu acho que melhor para a gente conseguir também divulgar. Agora, trazendo a sua pergunta, sim, eu acho importante a gente procurar inserir e sensibilizar outras mídias. Óbvio, como tudo, é mais difícil, somente quando a gente fala de super-heróis brasileiros. Quem conhece super-heróis brasileiros? Um nicho muito pequeno. Então, com raras exceções, como a gente já teve com o Doutrinador, a gente vai ter agora esse ano,
com aquele personagem lá, que me fugiu o nome agora, meu Deus do céu, que é um super-herói cômico. Nossa, deu um branco. Agora, alguém do chat aí me ajuda. Da Laerte, né? Da Laerte. Da Laerte Coutinho. Overman. O Overman, que vai ter o filme agora. Né? Mas a gente tem personagens com potencial. Né? Eu poderia falar inúmeros aqui. Inúmeros. Mas a gente precisa se preocupar assim. Primeiro, romper a bolha. Como que eu vou romper a bolha? Mostrando para mais gente material de qualidade. Ponto. Segundo, entendendo o que o meu cliente, o que o meu consumidor quer. A gente tem, às vezes, o hábito de fazer o quadrinho para a gente. A gente tem que entender o que o mercado quer e fornecer o que o mercado quer. Encarar a nossa criação como um produto é importantíssimo se você quer crescer nessa mídia. Seja para ir para televisão, para desenho, ou até mesmo para merchandising. Né? Com capa de caderno, com canequinha. Né? Então, entender o que a mídia quer. É um processo longo, não é fácil, nem todo mundo vai vencer. Mas vamos falar, Maurício de Souza é um cara que venceu, é um exemplo que trouxe aí dos quadrinhos e criou um império, né, de todas as mídias. Não sei se eu respondi a pergunta do amigo, mas é minha visão. O que eu posso dizer assim, né, que o Juan não desistir, né? Não desistir. A gente está aqui, digamos assim, eu não posso dizer como foi a década de 60, como foi a década de 70, como é que foi a divulgação, a luta, a campanha, porque eu não estava lá. Mas hoje, eu podemos dizer que nós temos as redes sociais, né? Então, hoje, temos essa ferramenta que ajuda a divulgar os personagens, o trabalho do artista. Eu não estou falando só da nona arte, mas da arte em geral, né? Tem tantos artistas que querem sobreviver com o seu talento, com o talento difícil aqui no país, mas temos as redes sociais para divulgar os nossos personagens de trabalho. O Juan acabou de colocar um negócio aqui bem bacana no coisa, que ele fala, é difícil o nosso mercado porque grande parte do jovem quer ficar no TikTok. Vamos produzir quadrinho para TikTok. Vocês entenderam? Eu falei que eu não gosto de digital lá atrás, mas eu não sou o grande público. O grande público gosta. Boa. Então, vamos produzir quadrinho para TikTok. Vamos produzir quadrinho que você consiga ler no celular. Produzir histórias que não são adaptadas, mas histórias para essa mídia. É assim que a gente vai ganhar espaço. Se adaptando ao que o mercado quer. Então, basicamente. Está oferecendo, né? Exatamente. Uma pergunta do Márcio Chaves. O que a Adalberto achou do HQ Mix 39? Incluir super-heróis brasileiros e quadrinhos de várias etnias, como quadrinhos indígenas e outras culturas, nos eventos de premiação. Isso é uma tendência mundial e que bom que exista, né? Que é você conseguir uma diversidade. Né? E um dos pontos do meu personagem é buscar essa diversidade, é trazer um pouco dessa diversidade. E aí, trazendo um gancho, não sei se você me permite, Marcos, mas da exposição dos super-heróis, uma preocupação nossa e uma preocupação dos Correios. Que, cara, a coisa mais difícil que tem, e aí não sei se você quer passar o videozinho da exposição. Vou colocar aqui só um outro vídeo. Você fez um vídeo bacana. Só para da exposição, rapidinho. Pode falar, Davi. Só para ter uma visão, a gente tem um espaço limitado lá e o local da exposição é uma galeria do Correio, tal, então a gente tinha que escolher 25. E a gente teve que criar critérios. Um critério foi, a gente vai buscar ser o mais abrangente possível em termos de autores. Do Brasil todo, Brasil é continental. Outro critério, diversidade. Então, colocar personagens, aí falando de personagens, não de autores, né? Negros, personagens indígenas, mulher, homem, homossexual, sabe? Então, procurar ter essa amplitude. E isso é fundamental.
Então, eu acho sim, Márcio, que é importante. Quanto mais premiações. E não é a premiação por ser diverso, mas incluir a diversidade na premiação. Tá? É diferente as duas coisas. Então, eu não estou fazendo por fazer. Mas quão importante, que legal ter autores indígenas, que legal ter autores afrodescendentes, que legal ter personagens indígenas, ter personagens afrodescendentes, personagens PCD, né? Por que não? Então é uma visão que eu entendo que o mundo muda e a gente tem que mudar junto com ele. Então essa é uma realidade. Temos que evoluir junto, né, Adão? Como o Exatamente. mundo vai mostrando para gente. Não, então vamos pegar o gancho, então, para a gente falar, então, da exposição, né, de Dia ao Quadrinho Super-Heróis Brasileiros. Vamos falar da exposição, né? Legal. Essa exposição ela tem como curadores a Paula Ramagem e o Rafael Gomide. E foi uma grande conquista. Ela ocorre no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. Tá? Esse projeto ele é um sonho nosso. Né? E aí eu vou falar que é um sonho principalmente do Rafa, que a Paula ajudou muito a materializar, porque a Paula tinha os contatos lá no Correio, e juntos eles conseguiram, estão batalhando praticamente o ano passado todo para conseguir, e depois em novembro, em cima da hora, em cima da pinta, nós conseguimos aí emplacar. Então, o mérito maior deles, a gente tem diversos patrocinadores que são muito, que apoiam também, porque gera um custo aí, então a gente tem diversos. Até achei que você fosse usar aquele outro vídeo, Marcos, que você mencionou os patrocínios, não sei se você vai pôr no finalzinho, mas que eu acho que Vou colocar. porque eu acabei não ficando com a anotação, porque eu vi que estava tudo ali, para eu não cometer nenhum erro, tá? Então, Mas. só já tinha, Adão, eu ia colocar na conclusão, mas quando você, uma parte que você concluir, eu coloco e depois coloco na conclusão. Perfeito. Mas aí, o que é legal, tá? Então, o objetivo dessa exposição é trazer o super-herói brasileiro para uma galeria. Então, nós tínhamos, conforme eu disse, né, a possibilidade de colocar 25 obras. A gente usou aqueles critérios que eu comentei anteriormente para vocês. E a gente pensando, mas como é que a gente consegue incluir mais, né? Aí deu aquele insight, vamos ter uma tela de vídeo aqui, a gente vai passando outros personagens no vídeo. Então a gente conseguiu emplacar mais 31 personagens lá no vídeo. O Big Mal, que é nosso editor de vídeo aí, conseguiu materializar. E além dos 31, tem clipes de animações. Aí, respondendo até aquela pergunta, né? Nós temos sim muitas animações e personagens brasileiros por aí. Você vai, às vezes, num Catarse, tem um teaser lá do personagem, né? Tem o pessoal aí da Bússola Fantástica que está criando aí um curta-metragem. É duro ficar falando que eu tenho medo de esquecer o pessoal e depois o pessoal dá duro em mim, mas você pegar, por exemplo, o Marcos Gratão no site dele, você vê vários vídeos de personagens, de super-heróis, né? Então a gente pegou uma coletânea, né? E depois o Elian cedeu aquele cartaz maravilhoso com mais 70 e poucos personagens. Então, se a gente for contar, a gente não fez essa estatística perfeita, mas tem mais de 100 personagens. Daí o Rafa pegou a coleção pessoal dele de quadrinhos super-heróis, colocou lá e tem 2 expositores fechados com vidro e tem um que é aberto, né? O pessoal para folhear. E aí a gente teve até pessoas que foram lá, artistas, e que cederam também. O caso do Raio, né? Que deixou lá o Raio, está participando. E que bacana. E tudo isso para quê? Para mostrar para quem não é da bolha que super-herói brasileiro existe. E super-herói brasileiro está aí. E que o trabalho do quadrinista brasileiro tem uma puta de uma qualidade.
Eu acho que, em suma, traduzindo, né, é isso. E aí eu não posso deixar de mencionar, né, o trabalho aí do Eric, do próprio Lorde Lobo. Nós três fomos praticamente como consultores, né? Então a gente estava apoiando o Rafa nesse aspecto. E eu com o Eric, a gente falou, não, a gente precisa ser mais inclusivo ainda. E nós preparamos, e no dia 27, se tudo correr bem, a gente vai estar levando para a exposição um calhamaço que a gente está montando, como se fosse uma pasta organizadora, né, com plástico, com 200 capas de quadrinhos e super-heróis brasileiros ao longo das décadas. A gente separou, foi duro de separar, cara, que a gente teve que deixar a capa para trás, que é tudo limitado, né? Mas a gente pegou, tem capa de 1900 e bolinha, acho que é 1907, se não me fala, não era a primeira capa, mas agora não. E vai, depois da década de 40, de 1907 até 40, de 40 a 60, de 70 a 90, de 90 a 10 e de 10 até hoje. Então, sabe, deu 200 capas com dor no coração, porque a gente queria botar muito mais. Mas para que fosse representativo. Então aí, muita gente que por algum motivo não entrou, porque não dá para colocar todo mundo na exposição, vai ter capa lá. Então, dia 27 a gente está, nós estamos mandando essa semana para impressão, aí vai montar e vai estar lá. Eu vou ter a oportunidade de estar lá no Rio. Quem estiver no Rio, quiser lá, eu vou fazer um bate-papo, que é o lançamento dessas capas lá, né? Então vai ter um bate-papo, contar um pouquinho da história dos super-heróis pelas capas. A ideia é fazer um bate-papo disso aí, dia 27 de janeiro, às 16 horas. Vai ser lá, mas eles vão fazer uma divulgação, já tem um bannerzinho aí rodando. Aí, pessoal, recado. Adal, eu vou colocar aquele vídeo, então. Pode ser? Opa, com certeza. Vou colocar aqui. Só dar uma ajeitada. A gente vê aqui a exposição de super-heróis brasileiros. Legal, cara. Muito bom mesmo. Parabéns. E eu espero que um dia essa exposição chegue aqui na minha região, a região metropolitana aqui também do Pará, para eu poder acompanhar e ver, né? Muito legal mesmo. A ideia é essa, tá? Então, aí, quem é de outras regiões,
A gente tem a Paula Ramagem, que é a nossa assessora de imprensa, né, diante dessa exposição, e a ideia é realmente, quem sabe a gente consiga tornar essa exposição itinerante. É a nossa primeira experiência, a gente quer, à medida do possível, também fazer outras, incluir novos quadrinistas, e assim, o que a gente precisa? Aí é um apelo para todos, que a gente crie burburinho nas redes sociais. Ou seja, se você vê alguém que está publicando, repassa, reposta, comenta, compartilha. Né? Se você é do Rio de Janeiro, dá um jeitinho de passar lá, leva um parente, leva alguém, porque a ideia, gente, é a gente sair da bolha. A ideia é a gente tornar conhecidos super-heróis. Aí eu acho que viabiliza até o que a gente comentou aqui na live de novas possibilidades, enfim, de a gente conseguir ampliar um pouco esse mercado. Eu sou leigo, né, gente? Mas, tipo assim, eu percebo que nós conseguimos criar a bolha e agora nós temos que perfurar essa bolha para justamente abranger, né? É abrangente, né? Então, Sim. como você falou, eu estava conversando com o Rafa no WhatsApp, né? Que o conteúdo que você me mandou e o conteúdo que... Tá me ouvindo, Adão? Deu uma falhadinha, agora voltou. Voltou? Pessoal do chat, qualquer coisa, vamos informando aí. Qualquer coisa para dar uma ajeitada aqui, tá? Deu uma oscilada, Sim, eu estava conversando mas aqui. agora tá beleza. Isso. Para me informar. Às vezes aparece tá normal para mim, eu não sei. Eu tô perdido aqui, né? Ao vivo. Então, assim, eu estava conversando com o Rafa, porque é um material muito abrangente. Eu percebi que não dava só para... Eu tenho poucos minutos, digamos assim. E eu conversei com ele se eu poderia falar mais durante esse mês sobre a exposição, né? Falar sobre você, o Longe Lobo, o Eric, sobre os patrocinadores, os apoiadores, a Paula Ramagem, o Rafa, tem muita coisa. Como a exposição não está aqui, por que não mostrar, né, nos vídeos do canal na plataforma, né, digamos, uma exposição virtual para quem não quiser acompanhar, né, de outros. É uma ajuda, digamos, né, é o mínimo que eu posso fazer, né, para os super-heróis brasileiros. Entendeu? Então, achei interessante, cara. Achei um material maravilhoso. E eu realmente gostaria de ir lá, poder visitar pessoalmente, poder ver, mas ainda não dá para mim. Mas, Adal, parabéns, Adal. E o que eu queria perguntar tipo assim, eu sei que tá no início, mas já começou. Tem a intenção de vai ser ainda no Rio de Janeiro a próxima exposição, ou já pretende ir para uma outra cidade? Não, a ideia é que vá para outra cidade, mas a gente não tem nada concreto ainda, pelo menos no meu conhecimento, né? Mas a gente está super aberto. Inclusive, se vocês repararem e aí eu peço para todos que puderem, acessem lá o site do artecult.com, artecult.com, e aí vocês têm a reportagem principal, né? Lá a gente sempre mantém atualizado. E se vocês repararem no final de uma das reportagens, da primeira reportagem, tem lá, inclusive falando, se você é de outro estado e de repente entende que é possível levar, vamos fazer o contato. Ou seja, só que assim, é que nem o que acontece no Rio. Achamos um local, conseguimos um certo patrocínio, né, para conseguir materializar tudo, né, porque acaba tendo também, obviamente, um custo. Mas agora, vamos imaginar assim, a maior parte as obras estão impressas, né? A gente já tem o vídeo pronto, agora a estrutura física é importante também. Agora, se tiver convites, com certeza vai rolar sim. Eu tenho convicção, né, e esperança que role em outros estados. Quem sabe a gente consiga passar no Brasilzão. Amém.
Vamos lá, cara. Aqui o Criar Comics comentando, né? Adalberto é um grande cara dos quadrinhos brasileiros. Cara, eu agradeço, mas assim, é gostar. Eu brinco que eu faço isso até por interesse próprio, porque eu amo quadrinhos, então é uma coisa que tá no cerne, né? Não consigo passar um dia sem pegar uma HQ na mão e porque se eu virasse a câmera aqui tá bonitinho, tá arrumadinho, tá uma zona aqui no escritorinho aqui. Eu tava mexendo nas coisas, tá tudo espalhado aqui, minha esposa fica doida. Mas enfim, cara, eu amo quadrinhos, eu gosto. Tive a sorte de cruzar com pessoas bacanas que me incentivaram, que me apoiaram. Estou agora como quadrinista, eu diria assim, é um quadrinista de hobby, né? Que eu falo, a gente tem, é, infelizmente não dá para viver disso, mas é muito bacana, porque é um sonho que eu estou realizando. Como também é um sonho ver essa exposição e ainda mais ter tido a oportunidade, né, de poder participar dela, de alguma forma contribuir, como também eu busco ficar firme aí na divulgação do quadrinho nacional, porque eu acredito que ele é muito bom. A gente não tem que ficar nem com ciúmes e nem com sentido que o nosso é pior ou melhor que o outro. O nosso é muito bom, o nosso tem qualidade, a gente tem que produzir coisas com qualidade. Amém. Isso aí, ó. Deixa eu colocar aqui um comentário do aqui comentando, né? Eu fiz um projeto no Cartaz. Ele apoiou, dando para mim confiança. O projeto não deu certo, mas ainda tenho esperança nesse projeto. Lux, o rei do lixo, a origem. Acho que é esse personagem. É o personagem dele. Acho que é tipo assim, né, Adalberto? Tem o bolo, né? Você vê aquele bolo bonito, você vai no supermercado, uma doceteria, você vê aquele bolo bonito, todo enfeitado, todo preparado, uma boa aparência. Mas a gente esquece que para ter todo aquele processo, teve, né, as receitas, os itens, todo o preparo, você tem que comprar todo aquele item, todo o trabalho que você tem que fazer para chegar àquele processo. Então, como você falou, aconteceu a exposição, mas para chegar a isso, teve que contar os itens, né? Os itens, preparar com paciência para poder finalmente estar pronto e apresentar, né, ao público. Então, tudo é uma questão de paciência, né, Adalto? E só mais um toque. Assim, nós passamos trechinhos porque tem uma parte que é em vídeo, né? E mesmo quem está na parede, o Rafa ele tem feito pequenos tourzinhos, né? Virtuais, então cada autor recebe um com destaque. Então, legal vocês caçarem nas redes sociais esses vídeos que o contexto geral, para quem está longe, vai dar pelo menos uma sensação de você estar lá. Procura por exemplo, um exemplo. Hoje eu fiz essa experiência. Fui no Face e coloquei lá, né? Exposição do gibi aos quadrinhos, super-heróis. E aí deu Enter, aí apareceu vários posts. Então você consegue ver lá. No Instagram a mesma coisa. Né? Então é legal vocês irem caçando também esse material e curtindo, e repostando, valorizando, dando uma palavra legal para o autor lá. Então, isso eu acho que é bem bacana. Então, tá aí, pessoal, recado dado de Alberto Bernardino. Para você que está lutando para a divulgação do quadrinho nacional e dos super-heróis brasileiros, vão lá no artcult.com, procura no Instagram, no Facebook, e vão compartilhando, vão divulgando, para que justamente, como o Arnaldo fala, né, a gente poder furar a bolha. Aqui na minha região, aqui no meu quadrado, digamos assim, as pessoas próximas e conhecidas, eles falam, né, que nem sabiam que existia super-heróis brasileiros. Quando eu falo, né, olha, o teu canal é sobre o quê? Você está em Belém, né? É isso?
Eu estou na cidade de Ananindeua, que é a cidade vizinha de Belém. Eu tive a oportunidade de passar por aí já uma vez. Já fui a Belém a trabalho. Ananindeua é pegada a Belém, não é? Do ladinho? Isso, cidade metropolitana. Acho que quando você vai para Mosqueiro, passa por aí ou não? Passa por Ananindeua. Então é isso. Passei, acho, umas 2, 3 vezes aí. Viu? Não, mas ó que legal, né? E aí a gente para pensar. Se me faz memória, o Ron Freire é daí, não é? O Ron Freire? Não sei nem saber. Se não me engano, aí a gente tem. Ele tem desenhos lá. A gente tem, por exemplo, o Poderoso Máximos. Do Alan Yango, que eu sei que é daqui. O Alan Yango é daí. Ele está lá na parede da exposição. Quer dizer, a ideia é essa: Belém está representado lá. Eu falei do desenhista, porque tem obra dele lá também. Né? Porque assim, não é só o criador, né? Tem o criador, que nem eu. A obra minha que está lá tem 2 desenhistas, tem o Ejoser e tem o Big Jeff, que estão lá mencionados também, porque eles são os desenhistas que fizeram a. Então, a gente fala assim, tem a obra da pessoa, mas tem o desenhista por trás também, que fez aquilo lá. Então, tem uma. E vocês têm a relação de quem está, tudo lá naquela reportagem do Quadrimundo, viu, gente? Isso que fala, né, que tem além da apresentação dos personagens, você vai apresentar o trabalho dos artistas das 5 regiões do país, né, exatamente. Essa foi a ideia. A gente tem gente do parabéns, Sudeste, gente do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte, né? Então, vários representantes. Por exemplo, até o Márcio comentou aqui que o Gamarros fez um desenho do Guardião Soturno. O Guardião Soturno está no vídeo, né? Então tem o personagem lá dele em destaque lá no vídeo. Ele é da região norte aí também, lá do Acre, né? Então a gente procurou ser. Ficou gente de fora? Ficou. Não deu para rolar porque não cabia. Mas a gente pede desculpas, mas por outro lado a gente pede assim, nós estamos abrindo um rincão, abrindo aí um espaço que quem sabe amanhã a gente consiga ter um número maior, mais paredes, mais metros quadrados para poder expor mais heróis, né? A ideia é essa. Que, Leandro, o importante começou, né? E então vai ter outras exposições que vai ter espaço, né? Para quem não foi agora, mas vai ter espaço, né? Então, se tem alguém tipo, não vou colocar e tal, calma, vai ter espaço para você, né, Adão? Exatamente. Perfeito, então. Um comentário do Márcio Chaves. Adalberto, o maior colecionador de quadrinhos. Parabéns. Esse negócio aí eles sacaneiam porque eu tenho 92, tá? Não é que é maior de quantidade, é maior de tamanho. Então a gente vai se aproximando do final da nossa live. Quero agradecer a Adal por sua participação. Muito obrigado. Não vou mentir para você que estava nervoso de entrevistá-lo. Você é o Alberto Bernardino. A gente fica nervoso, né, cara? Mas, cara, foi muito bacana. Você me deixou à vontade de poder conversar. O pessoal do chat interagiu. E fico muito agradecido. Parabéns, cara, pelo seu trabalho, pela sua história. E o seu personagem. Aliás, gente, eu nem mostrei. Deixa eu mostrar aqui a foto, rapidinho. Que o Adal mandou para mim. Do conector com a descrição e com as capas do almanac, né? Onde o conector faz sua estreia. Então, tá aí, pessoal, que quiser acompanhar. Eu vou colocar o link da campanha, né, na descrição, para quem quiser ir lá, apoiar. E, Adal, eu deixo com você suas considerações finais. Não, acho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Desejo realmente muito sucesso ao seu canal. Muito Obrigado. Bom, parabéns. Amei os vídeos, tá?
Já posso compartilhar? Daqui a pouco eu compartilho. Pode ter, já terminou, pode compartilhar. Com certeza. Eu estou honrado, cara. E assim, se vale um recado assim, para a gente fechar a nossa live, cada um acredite no seu potencial, lute por aquilo que você acredita, faça o melhor sempre. Olha o teu público, quem você quer atingir, que mensagem você quer passar, né? E faça principalmente com amor. Acho que é o principal de tudo que você faz na vida. Aí você faz bem, não fazer por fazer. E buscar, se você não pode apoiar, pelo menos não destrua o outro. Porque, infelizmente, no nosso meio, em redes sociais, tem muita gente que não apoia, simplesmente joga pedra, destrói. Então, fica a dica. Se você puder, apoie. Se você não puder apoiar, pelo menos não destrua, que aí você já está ajudando. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, então, pessoal. Então, eu vou encerrar com aquele vídeo lá da televisão. A Dal já está autorizada para divulgar esse trabalho. E logo, logo eu também irei preparar outros vídeos para apresentar a exposição também aqui no canal. E agradecer. Muito obrigado, Dal. Feliz ano novo para você. 2024 chegando de bênção. Muito obrigado ao pessoal do chat por ter comparecido aqui e interagindo também com a gente. Quero dar só uma ênfase aqui da Nilda Magalhães, que é uma amiga minha, colega de trabalho do meu serviço, dando o seu parabéns aqui. Muito obrigado, minha amiga, por estar aqui. E, Adão, então eu vou encerrar. Muito obrigado. Eu vou conversar com você agora pelo lado para agradecer. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Então, vamos encerrando, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Adal. Muito obrigado. E eu vou encerrar com o vídeo.